Carros autônomos. Quem a inteligência artificial escolhe matar em um acidente? Imagine a cena. Você está no seu carro autônomo, em uma estrada. De repente, os freios falham. À sua frente, atravessando a rua, 5 pessoas. Se o carro continuar, elas morrem. Se ele desviar, atinge uma única pessoa que está na calçada. Não há terceira opção. O que a inteligência artificial do carro deve fazer? A decisão será tomada em milissegundos. E ela já foi programada. Este é o dilema do bonde, um famoso problema ético que saiu dos livros de filosofia e invadiu o Vale do Silício, tornando-se um problema de engenharia de software com consequências de vida ou morte. Mas antes de nos aprofundarmos no dilema, é crucial entender por que estamos considerando entregar o controle a uma máquina. A resposta é um número frio, mas poderoso: 94%. Essa é a porcentagem de acidentes de trânsito causados por erro humano. Distração por usar o celular, cansaço, excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool. Humanos são biologicamente falhos para a tarefa de guiar máquinas de 2 toneladas em alta velocidade. Uma inteligência artificial, por outro lado, é uma motorista sobre-humana. Ela não se cansa, não se distrai, não bebe. Seus olhos são um conjunto de sensores lidar, radar e câmeras que lhe dão uma visão de 360 graus, capaz de enxergar através de chuva e neblina. Seus reflexos são os de um supercomputador, com tempos de reação medidos em milissegundos. Mais importante, ela pode se comunicar com outros veículos, criando uma rede de trânsito cooperativa que antecipa perigos antes que um cérebro humano pudesse sequer percebê-los. A adoção em massa de carros autônomos tem o potencial de reduzir as fatalidades no trânsito em até 90%. Isso significa salvar dezenas de milhares de vidas, todos os anos. Olhando para o sistema como um todo, do ponto de vista do resultado final, a adoção dessa tecnologia é a que produz, de longe, o maior bem para o maior número de pessoas. O problema são os 10% restantes. Os acidentes que, mesmo para uma máquina, são inevitáveis. Para um computador, a decisão mais lógica em um acidente inevitável é puramente matemática. Salvar 5 vidas sacrificando uma é a escolha que minimiza o dano total. É o resultado ideal. Mas e se essa uma vida a ser sacrificada for a sua, o passageiro dentro do carro? Você compraria um carro que vem com uma cláusula nos termos de serviço afirmando que ele está programado para te matar pelo bem maior? É aqui que a lógica fria dos sistemas colide com o instinto de sobrevivência individual. As montadoras e empresas de tecnologia enfrentam um paradoxo de mercado. Pesquisas, como o famoso experimento Moral Machine do MIT, que coletou milhões de opiniões globais, mostram que a maioria das pessoas concorda que um carro autônomo deveria ser programado de forma utilitária, ou seja, para salvar o maior número de vidas possível. No entanto, essas mesmas pessoas afirmam que não comprariam um carro com essa programação. Elas prefeririam comprar um carro programado de forma egoísta, que protege o ocupante a qualquer custo. Se as empresas seguirem a lógica de mercado e programarem os carros para serem egoístas, elas podem vender mais unidades individualmente. O problema é que isso criaria um sistema de trânsito geral menos seguro, resultando em mais mortes no agregado. Se a escolha for salvar o passageiro em detrimento de 2 pedestres, e todos os carros fizerem o mesmo, o número total de vítimas aumenta. Estaríamos, conscientemente, escolhendo um sistema que causa mais sofrimento, apenas para satisfazer nosso desejo individual de autoproteção. A decisão que parece melhor para o indivíduo é, na verdade, pior para a comunidade. Quem é o responsável por programar essa escolha moral? É um engenheiro de software, em um escritório, que escreve o código que vai decidir entre a vida de uma avó e a de uma criança. Essa pessoa se torna o árbitro moral para milhões de veículos na rua. E o código não pode hesitar. A linha if-then-else que ele escreve é a nova lei da física em um acidente. Se algo der errado, quem vai para a cadeia? O programador, o CEO da empresa, ou o dono do carro, que nem estava dirigindo. A complexidade aumenta exponencialmente quando saímos do simples 1 contra 5. E se for um passageiro com capacete contra um motociclista sem capacete, a inteligência artificial deve penalizar quem não segue as regras. E se for um jovem médico atravessando na faixa contra 3 idosos atravessando fora da faixa, a inteligência artificial deve fazer um juízo de valor sobre a idade ou a profissão das pessoas. A única abordagem que parece defensável e justa em um sistema amplo é ignorar essas variáveis.
A máquina não deve julgar o valor ou a culpa de ninguém. Ela deve apenas calcular o resultado que causa o menor dano quantificável, o menor número de fatalidades. Ponto. Qualquer outra opção abre uma caixa de Pandora de preconceitos e valorações que não podem ser programadas de forma justa. Além disso, existe um vácuo legal. Quem é o responsável criminal e civil? Se o carro decide sacrificar o pedestre, a família do pedestre processa quem? O dono do carro, que concordou com os termos de serviço, ou a montadora, que programou a decisão. Esse limbo jurídico é um dos maiores entraves para a adoção da tecnologia. Sem uma legislação clara, nenhuma empresa quer assumir a responsabilidade por um homicídio algorítmico. A realidade é que esses cenários de dilema serão extremamente raros. Mas a estrutura ética que escolhermos para eles definirá a confiança em toda a tecnologia. A escolha que maximiza a segurança para o maior número de pessoas, mesmo que envolva um risco teórico para o indivíduo, é a que tem o potencial de salvar mais vidas e criar um benefício massivo para a sociedade. É uma pílula difícil de engolir, mas a lógica aponta para uma única direção. O código deve ser escrito não para proteger um cliente, mas para proteger a comunidade inteira.